Que você falou que quinta-feira é um dia decisivo para o Corinthians, da semana que vem. 6 horas da tarde, está convocada a reunião lá do Conselho. Já com 9 assinaturas, eram necessárias 70 assinaturas. Não, 70 assinaturas? 70 assinaturas para abrir esse processo de impeachment. Contra o presidente do Corinthians. Contra o presidente Augusto Melo. Quantas tem? São 90. 90 assinaturas. Então, presume-se que esses 90 já estejam garantidos, né? Garantidos no sentido contrários à permanência. Acusação. Aí a questão da vai de bet, né? Essa é uma das questões aí envolvidas. E a vinda do Fred Luz para ser esse CEO, entendeu? Isso daí também está sendo usado aí pelo pessoal do Conselho. Exato, por que o Fred Luz saiu? O que aconteceu? Porque ele chegou... Não, oficialmente ele já saiu? Oficialmente ele não saiu, ele tá lá ainda. Então, é isso que eu tô... Na verdade é o seguinte, ele é um CEO, ele não é um CEO oficial. Ele veio por meio de uma empresa. Tá. Que terceirizou lá o departamento, dando ideias de como o Corinthians precisa reagir... Se reestruturar. Para né? se reestruturar. Sim. Inclusive, no documento oficial, fala em SAF. Fala em SAF, entendeu? Fala-se em SAF, a possibilidade de transformar o Corinthians em SAF. E por meio dessa empresa que tem por trás o Fred Luz. Na realidade, eu vou fazer uma leitura aqui, né? O Fred Luz está mexendo num vespeiro. Porque ele está dando uma sugestão e esses caras que vão definir o futuro do Augusto Melo, esses caras não querem. Quer transformar o Corinthians em SAF. Uma vez transformando o Corinthians em SAF, acabou a mamata. Não precisa de conselho deliberativo, não precisa de conselho de nada, entendeu? Não precisa de aconselhamento. Quem comprar chega, monta lá o time e administra o futebol do Corinthians. Vai manter lá o presidente para cuidar do social, que é o que elege um presidente, mas que ninguém quer, né? Porque para ganhar alguma coisa precisa... Tá no futebol. Botar a mão no futebol. Então, basicamente, é isso daí. O Fred Luz veio, está sendo visto pelos caras do Conselho como um cara que vai tirar o doce dessa turma que está desde 1900 e bolinha comandando o Corinthians. Quinta pode cair. É isso, quinta. Aí é o seguinte, o rito são 302 conselheiros. Para que ele seja impeachado, né, são necessários 152 votos. Certo? 151 mais metade mais um. Perfeito? Uma vez que isso aconteça, ele sai do cargo e abre-se o processo. E até 5 dias o Romeu Tuma vai ter que convocar a Assembleia Geral dos Sócios para que haja a votação definitiva. Aí é o seguinte, nenhum sócio, ou pouquíssimos sócios vão lá para defender o Augusto. O presidente. Quem for lá vai para arrematar a discussão. Se for aprovada a abertura do processo de impeachment, eu diria que ele tá fora do Corinthians. Caramba. Caramba. Fala, senhor Mercedes, alguma coisa. Não, que tinha uma mensagem ali do Igor. Logo agora, né, que o Corinthians começa a melhorar, aparece esse pedido de impeachment. Quer dizer, olha lá, aqui, ó. Quer inventar problema pro Corinthians agora que o time vem bem. Essa oposição torce contra o clube. Muita sacanagem. Oposição quer a antiga situação. É o grupo do André Sanches. Então, ele tem razão. Esses caras não são corintianos. Eles torcem pra eles mesmos. A última coisa que está no horizonte deles é o clube. Que vem em primeiro lugar são eles mesmos. Porque se eles fossem corintianos, ao ver toda a recuperação que o Corinthians promove nesse momento, essa arrancada que o Corinthians vem dando, de time quase rebaixado para time quase Libertadores, time que tem um Memphis Depay, que é hoje uma das maiores estrelas do nosso futebol, e pode voltar para a seleção da Holanda. Quer dizer, gente, o Yuri Alberto, que não jogava nada, tá jogando, a gente tá pedindo ele na seleção brasileira. O Garro, que se a gente pudesse naturalizar o brasileiro para ele botar 10, nós não temos um cara desse na seleção. Quer dizer, agora que o time começa a arrumar, a se ajeitar, a casa começa a ficar em ordem, os caras querem pichar o presidente. Por quê? Porque não paga dívida? Nem vocês pagavam. Essa dívida só tá nessa casa que tá, porque o André Sanches e o grupo dele é que fez o Corinthians cair nesse buraco. E agora os caras querem tirar o Augusto Melo. Eu não tenho procuração para defender o Augusto Melo.
Aliás, eu acho que a única saída pro Corinthians, Flamengo e futuramente o Palmeiras também é virar SAF. Porque esses caras são ferrados. Vocês viram o que aconteceu com o Botafogo ontem. Já abriu, colocou ações na Bolsa de Nova York. Imagina o dinheiro que esses caras vão captar. E quanto vai entrar pro Botafogo. Indiretamente, o Botafogo é o primeiro clube do Brasil a entrar na Bolsa de Nova York. Se não virar SAF, meu companheiro, com dinheiro de torcida e patrocinador, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas, enfim, eu não tô aqui para defender o Augusto Melo e nem para criticar A, B ou C. O que eu quero falar, mais uma vez, é isso. Se não virar SAF, não tem jeito. Se virou SAF, não tem essas coisinhas. Esses ciúmes, essa ciumeira toda aí que a gente vê do pessoal da oposição, que hoje é oposição, ontem era a situação, e vice-versa. Entendeu? Os caras querem... Eles não querem largar a teta. Eles querem mamar no poder. Por N motivos que a gente gostaria de conseguir provar e não consegue, mas que ouve falar. Tô mentindo? Tô mentindo? A gente escuta falar cada barbaridade dentro do Corinthians, só que a gente não consegue provar. E não tem como falar. Por que esses caras têm tanta tara pelo poder? Porque se eles fossem de fato corintianos, eles falam assim, não, pera um pouquinho, tá dando tudo certo agora, velho. Pelo amor de Deus, não vamos mexer nisso. Esse time, do jeito que tá, indo pra Libertadores, com esse... da situação que ele se encontra, 2025 pode ser um ano de títulos. Não vamos tocar nesse assunto. Mas não, eles não querem largar a teta. Eles não querem largar a mamata. Porque tem gente que ganha direto e indiretamente lá dentro. Entendeu? Então o Igor tem toda a razão no comentário dele. Esses caras não são corintianos. Eles pensam em tudo, menos no Corinthians. É isso que eu queria falar. Eu conversava com o Quesada antes de começar o programa e a gente falava justamente sobre essa característica dos clubes associativos, clubes de futebol em geral. Mas isso vale também para muito clube associativo que nem futebol tem. Normalmente você tem a situação, né, num regime democrático, a situação e a oposição. Num clube como o Corinthians, Quesada, qual é o único projeto da oposição hoje? Derrubar quem está no poder. Derrubar a situação. Aí, digamos que derrube. Quem está na situação passará automaticamente para a oposição. Qual será o projeto desta oposição? Derrubar a situação. Isso vale para muitos clubes, para quase todos. A Portuguesa é assim, Palmeiras também é assim, e o Corinthians e o Santos, etc. e tal. Augusto, quando estava na chamada oposição, apoiou a ideia de se fazer uma investigação contra o Roberto Andrade e o Duílio. Ou seja, quem estava lá também falava em impeachment. Eu sou favorável à discussão do impeachment, tá? Sou. Mas na segunda-feira, posterior ao encerramento do Campeonato Brasileiro. Terminou o Campeonato Brasileiro? Se reúnam a partir das 9 da manhã. Tem que acordar cedo, viu, gente? 9 da manhã. Todo mundo no Parque São Jorge. Vamos fazer uma grande análise das contas do Corinthians. Só que aí tem que abrir a caixa preta da anterior, da renovação e transparência. Claro, entendeu? então já que é pra... Abre, já que tá gastando tempo, tá levantando cedo, eu tô sugerindo 9 da manhã. Lógico. Tem que levantar 6, lógico, né? mas pegar é mais difícil, cedo. lógico. É difícil, os caras não vão fazer isso. Então, abra a caixa preta inteira do Corinthians. Entendi. 15 anos pra cá. Isso, aí todo mundo que tiver envolvido, automaticamente já está fora da possibilidade de comandar o clube, tá? Se o Augusto tiver coisas erradas aí... Fora. Tá fora, tchau. Se os anteriores estiverem com coisas erradas, você, amigo, já... Aqui você não passa na catraca, você tá fora. Quem tem lisura dentro do clube? Escolhe lá 5 caras, faz lá uma espécie de uma votação. Então tem 3 candidatos, agora chama o sócio outra vez e façam novas eleições. Se é um processo sério, pensando no clube, no bem do Corinthians, faz a rapa, faz a limpa. Porque... Mas o último que sair tem que apagar a luz do clube, né? Aí é que tá. Eu não vou não vou generalizar, porque assim, eu não conheço os 302 conselheiros. Eu imagino que tenha gente honesta aí. Né? Não, é a maneira só de falar. Não, sim. Razão. Agora, o problema é que essa gente honesta, ela precisa da gente desonesta para também se candidatar, lançar candidatura e se eleger. Pensada, é igual política, velho. Então. É igual política. É igual política. Não. É igual política partidária. Exato. É igualzinho. Dá pra você confiar em quem tá lá hoje? Você confiava em quem tava lá ontem? A oposição de hoje pode ser a solução pra amanhã? Claro que não. Eu não acredito em ninguém, cara. É isso. E não defendo ninguém.
E ninguém. Seja em clube e seja lá em Brasília. Ou seja aqui no Palácio do Governo, ou seja em qualquer outro lugar. Pra mim é tudo gato do mesmo saco. Tudo gato do mesmo saco. Os caras fazem qualquer coisa pra não perder o poder. Eles andam abraçados com quem eles estavam xingando ontem. Não é verdade? É constrangedor isso. E a gente vota. Como associado do Corinthians, vota. Os caras que estavam na situação ontem tomaram uma rasteira, vão pra oposição hoje, se elege os caras da situação. Os caras não pensam no clube. Volto a dizer. Os caras só pensam neles. Em mais ninguém. Sormani, já falei do clube... Pensadinha, só pra encerrar. Como é que pode um Corinthians, um time com essa grandeza, desse tamanho, dessa expressão, ser um time desse jeito, com 2 bilhões e lá vai fumaça de dívida? 2,3. 2,3? Não tem cabimento, gente. O Corinthians tem potencial maior do que muito time da Europa que joga em campeonato grande. Isso que você está falando, Flavinho Facincani, é o clube do Bolinha. Eu já falei aqui algumas vezes, quem lembra, quem estava vendo o programa vai lembrar. Desde 1960, desde os anos 60, a mesma trupe, a mesma turma está comandando o Corinthians. Começa lá atrás com aquela disputa Vicente Mateus e o Vadielu, aí eles vão se alternando no poder. Um outro momento aparece lá um cara que representa um dos lados ali para ser a tal da oposição, que depois também sai rapidinho. Então você tem Vadielu, Vicente Mateus, aí vem Marlene Mateus. O Dualib era Marlene Mateus, virou presidente, ficou 15 anos no poder. O Andrés era... Dualib entrou no poder, ficou com a renovação durante 16 anos. Derrubou o Dualib, aí veio a história do... O Augusto era dessa turma aí. O Augusto fez parte dessa gestão da renovação inclusive e transparência. do Andrés. Né? Do Andrés. Diretor de base. Então é isso daí. A gente está falando o quê? Para você abrir os olhos aí. Você abrir os olhos. Você torcedor. É a mesma turma que tá ali. São as mesmas moscas que estão nesse bolo desde os anos 60. Né? Eles se fecham ali. Por isso que eles não vão permitir que gente de fora se eleja, se candidate, se eleja, porque eles não querem perder esse doce chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Entendeu? Se odeiam hoje, se amam amanhã, se alternam no poder e o Corinthians a cada ano, a cada temporada, a cada década vai vendo a grana sumir. Cara, é inadmissível um clube ter uma dívida de 2,3 bilhões. Eu vou tirar o estádio, porque o estádio não é problema, tá? Já fechamos essa conta aqui. O estádio se paga. O estádio paga o estádio. Tirando o estádio, que são 600 milhões, 700 milhões, vai. Me ajuda aí, 2,31... 1,600. 1,600. Porra, cara, como é que vocês conseguiram chegar a uma dívida de 1,6? Ô, Lelê, eu acho isso que... não existe, velho. Eu acho que mais do que a gente... Não existe, isso não existe. Mais do que a gente conjecturar os valores, eu acho que a pergunta que tem que ser feita agora, nesse exato momento, é a seguinte. Tá bom. Não faz pergunta difícil. Mas a função nossa é fazer pergunta difícil, né? Não, beleza. Sai o Augusto, tá? Vamos lá, tiraram o Augusto. O Andrés vai assumir o Corinthians? Tem chance? O ano que vem? Voltar? O Andrés, eu não sei se na figura... você tá falando na figura de pessoalmente, pessoal, né? Você é o novo presidente. Vai ser alguém da turma dele, óbvio. Não tem a dúvida. Mas é pra ele de novo? André Negão tem chance de voltar a ser candidato? Pelo amor de Deus, seu homem. Sexta-feira. 11... Você quer que eu vá embora do programa? Não, são perguntas boas. Não, mas foi o candidato dele na eleição passada. Mas você tá vendo? Essa é a pergunta do milhão, Flavinho. Você entendeu? Você tirou a turma que tava. Colocou um cara que a gente viu que... Duílio não pode. Duílio não pode pelo estatuto. Certo? Pelo estatuto. Gobi pode. O Mário tem interesse em voltar? Doutor Mário Gomes. Já esteve aí em alguns momentos... já teve em alguns momentos dando entrevista... Meu amigo. Camisa do Schumacher. Já deu entrevistas... Já deu entrevistas em alguns momentos dizendo que não é o nome, mas eu não duvidaria. Escuta, eu te fazer uma pergunta. E até o Michelete pode ajudar nessa resposta. Presta atenção, Michelete. Michelete do mundo. Ele não presta atenção no programa. Não, hoje ele tá totalmente agitado. Tá lá, hoje é sexta-feira. lá. Existe alguma possibilidade do craque Neto, o Neto, nosso grande amigo, sair presidente do Corinthians? Sair candidato a... Você tá lá com ele toda hora. Há uma possibilidade. Inclusive... Você trabalha com ele. O Neto já pensou muitas vezes sobre isso. Eu não sei exatamente agora, às 11 e pouco da manhã de eu tinha ouvido ele falar em relação a 2027, né? Na próxima eleição. Então, né? mas aí tá.
se acontecer esse negócio do impeachment, novas eleições são convocadas quadro, em até 90 dias. E aí, qualquer um que seja conselheiro pode se candidatar. É óbvio que ele precisa ter um apoio lá, um mínimo de um apoio para se candidatar. Não descartaria essa possibilidade. E quando você tá, Netão, tá indo bem. Eu sinceramente, falo isso. O Neto vai perguntar uma hora pros chegados dele. Não, tira daí. Tira. Eu acho... Tira daí, vai. O assunto é sério. Eu acho, Flavinho, que o Neto seria um puta presidente no Corinthians. Um puta presidente do Corinthians. Mas se eu tivesse que dar um conselho pra ele, continua na Band. Eu também. É o que eu falei, né? Então fica lá. Que ali você é a voz que o corintiano precisa. Porque aí se enfraquece isso, entendeu? É exatamente a voz. Ele é uma voz importante. É que uma candidatura do Neto, pra mim, seria muito mais pra afastar essas laranjas podres que ficam em volta querendo poder do que qualquer outra coisa. Mas para se eleger, ele vai precisar desses caras todos. Esse é o problema. Ali está Sim, mas ao mesmo tempo, Lelê, ao mesmo tempo tem uma coisa, tá? Quem desse outro lado iria tentar bater de frente com o Neto? Ah, sempre tem alguém, né? Vai ter. Mas o cara já vai com 2, 3, 20 pés atrás. Uma coisa é o cara sair candidato contra o Augusto, que ele sabe que publicamente, uma forma carinhosa e tal. O Romeu Tomás Júnior, ele... Presidente do Conselho. Sim, ele se posiciona como de oposição ou na condição de presidente do Conselho ele tenta mostrar alguma neutralidade? Eu acho que neutralidade é zero, né? A partir do momento em que ele é um dos responsáveis diretos aí para abrir esse pela processo convocação no Conselho, impeachment, fica claro mais ou menos o que Fala, meu amigo. Sabe o que é, o Flavinho? O Romeu Tuba? Quem que é? Ali, o Augusto? O Flavinho... Pelo menos saiu do saiu, recebeu alguma ligação. É o novo técnico do Santos, provavelmente. Ali é o seguinte, né? Os caras estão num barco, e aí onde a onda leva naquele momento, entendeu? Onde o vento estiver soprando. Eu vou falar pra você, Flavinho, a gente fala de política, mas os clubes, cara... Nos clubes é pior ainda. Da portuguesa você sabe toda a história. É igualzinho. Mas assim, eu vou falar uma coisa. Palmeiras também teve um tempo que era um negócio... Mas assim, hoje no futebol brasileiro, se tem um clube que tem um semidono político, tá? Não é o dono. Corinthians. É o Corinthians, que é o Andrés. Cara, Andrés, na boa, Andrés. Ele é muito influente, né? Deixa o barco rolar, mesmo Andrés. Chega, Andrés. Andrés, você já fez história no Corinthians. Vai pra CBF com o Ronaldo. Entendeu? Exatamente, Andrés. Vai pra CBF com o Ronaldo. Entendeu? Vai pra outro lugar. Peraí. Silêncio. Peraí. Silêncio. Vamos ver se vai dar certo. Estamos tentando em contato com uma pessoa aí. Continua. Vai, continua. Então, Andrés, vai pra outro lugar, Andrés. Deixa o Corinthians em paz, Andrés. Você fez uma primeira gestão que foi espetacular. Você levou o Corinthians aos 2 maiores títulos da história. Ou um dos, porque muita gente vai colocar o Brasileiro de 90, vai colocar 77, mas Libertadores e Mundial, Andrés. Para ali, Andrés. Deixa o barco rolar. Formasse pessoas para fazer o Corinthians se desenvolver como você planejou de ser um Barcelona na América do Sul, mas que pela ambição, pela politicagem... Real Madrid. Não, ele falou outra Coisa. Na dívida Real Madrid. Não, falou Barcelona. Na dívida virou Barcelona. Não, entendeu? Na dívida virou Barcelona. Ele queria colocar, sabe, deixasse o Corinthians ser aquilo que ele tinha se tornado. Mas não, Andrés. Sabe, pela ganância, por uma ambição completamente exagerada, uma politicagem barata. Pessoas ao entorno que não tinham nenhuma condição de pisar no Corinthians. Gente que não tinha já, inclusive até burocraticamente, ele tá condição. Você ficar fazendo esse discurso. Não, eu tô falando sério, porque... Não, eu sei, entendi, mas sabe, você acha que ele tem de largar o osso, sim, entendemos. Larga, porque tudo que tá acontecendo a gente sabe que centraliza nele. Passa por mais que ele fale que não, Andrés, desculpa, não dá pra acreditar nisso. Vai pra outra, Andrés. Vai buscar algo que você poderia, inclusive pela influência que você tem, mudar o futebol. Aliás, uma vez que você teve uma influência lá na CBF, você conseguiu renegociar contratos de televisão. Você fez o Corinthians uma hora sair fora do tal do Clube dos 13 e alguma coisa positiva naquela vez, aquela rebelião mudou. Nada, ele volte pra lá, Andrés. Não, ele acabou com ele implodiu. Exatamente. Mas foi horrível. Eu não acho que foi. Claro que foi. Claro foi que péssimo. não. Acabou, claro que não. Acabou, exatamente. Não acabou acho.
o pouco de igualdade que existia entre os clubes se acabou pagava menos, se pagava menos, passou a se pagar mais. Não, ele abriu só pro Corinthians, exatamente. Tudo bem, ele olhou pro Corinthians, mas ele teve que fazer uma mudança. Mas aí é que tá. Ele não olhou pro futebol. Como hoje ele não olha pro Corinthians e olha pra ele, naquela época ele não olhou pro futebol. Ele olhou pra ele só. Entendeu? Não vem, não vamos, não. Eu acho que ele defendeu dele porque ninguém compra ideia. Não vamos com a ideia. Não, ninguém compra ideia de ninguém. Só que na minha visão, aquela renegociação, ela potencializou valores para todos esses clubes que ganhavam a mixaria da Globo.